Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, que confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, parte do item 6. Reconciliação com os adversários. Na prática do perdão, como, em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual, o que a sofre, deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Naquele dia, Jesus estava acompanhado de uma grande quantidade de pessoas e também de seus discípulos, e em determinado momento, dentre a sua pregação,
ele transmitiu-lhe este ensinamento: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Entendemos que devemos ser misericordiosos, devemos perdoar ao nosso próximo, para que, quando ofendermos ou quando praticarmos o mal, Deus também nos perdoe. Porém, o contrário, se não formos misericordiosos, não perdoarmos as faltas cometidas contra nós, nosso Pai Celestial também não nos perdoará as nossas faltas e os nossos deslizes. Deus, sendo a suprema misericórdia, Ele quer que nós sejamos também misericordiosos, sejamos felizes. Porém, se nós não estivermos praticando o perdão, nós estaremos sofrendo, porque essa atitude é contrária à sua lei. Deus nos criou para sermos felizes. Onde existe o ódio, não há felicidade. Por que o ofendido não perdoa? Porque ele está numa situação de rancor, de ódio, de raiva contra aquele que o ofendeu. Então ele não está sendo, neste momento, ou durante esse período que ele não está perdoando, não está sendo feliz. E onde não existe a felicidade, é porque existe alguma anomalia. E no caso que estamos aqui vendo, existe ódio, raiva, rancor contra aquele que está nos ofendendo. Assim, quando não estamos perdoando, estamos cometendo uma anomalia contrária à lei de Deus, que é a lei de amor. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É uma atitude de alma elevada. As almas elevadas sempre perdoam. Agora, aqueles seres que ainda estão recalcados, não estão perdoando, não estão também num certo grau de elevação moral. Jesus deixou-nos a mais importante oração. É a oração, o Pai Nosso. E sobre o Pai Nosso, o único item que ele comentou foi sobre o perdão. O perdão é uma atitude sublime. Então nós devemos cultivar o perdão no nosso dia a dia, porque é necessária essa atitude para que possamos galgar os degraus na vida eterna, rumo à elevação, rumo à perfeição relativa. O perdão faz parte dessa nossa luta no dia a dia para que possamos evoluir. É um dos itens que faz parte dessa nossa meta. Quando Simão Pedro perguntou a Jesus, com aquela excelente
frase que ficou para a eternidade: Mestre, Senhor, quantas vezes deverei perdoar àquele que me ofende? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É um absurdo nós acreditarmos que Jesus havia dito a Simão Pedro que devemos perdoar até 490 vezes as ofensas que recebermos. E mais absurdo ainda é que na ofensa de número 491 nós deixaríamos de perdoar o ofensor. Então, o que Jesus quis dizer é que devemos perdoar sempre, indefinidamente. O perdão deve fazer parte da nossa vida, levando em conta a nossa vida futura. Tudo que é de melhor para nós, nós devemos fazer, e um desses itens é o perdão. Perdoar ao nosso semelhante, porque Deus nos perdoará. Mas, voltando a essa passagem de Simão Pedro com Jesus, quando Simão Pedro arrancou com a sua espada a orelha do servo do sumo sacerdote no Getsemane, Jesus disse a Pedro: embanhe a sua espada, porque quem fere com a espada será também ferido com a espada. Isso porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Tudo aquilo que fizermos, de bom ou de mal, para os nossos semelhantes, teremos o retorno da mesma forma que fizermos. Se praticarmos o bem, receberemos o bem. Mas se ao contrário, praticarmos o mal, receberemos o mal. Às vezes não nessa vida, mas em outras vidas. O perdão é tão sublime que, quando praticado pelo ofendido, ao perdoar, ele encaminha ao ofensor energias salutares para que ele receba em seu perispírito aquelas energias que darão a ele, quando sabe que recebeu o perdão, porque acontece a melhora. Antes existia a discórdia, agora reina a paz, porque foi eliminada a discórdia, porque o ofendido perdoou e encaminhou energias salutares até o ofensor, perdão. Então, se nós somos regidos pela lei de causa e efeito, é mais um motivo de perdoarmos. Não tenhamos receio, vergonha ou qualquer outro tipo de sentimento, porque faz parte da nossa vida perdoar. E devemos eliminar da nossa vida o orgulho, que às vezes não deixa que nós perdoemos. Pensamos assim: não, se ele me ofendeu, eu não vou perdoá-lo. Ai daquele que pensa assim e age dessa forma, porque ele será punido
pelos homens e também por Deus. Meus irmãos, façamos dessa forma. Jesus nos deixou, inclusive na oração do Pai Nosso, que devemos perdoar. E uma das últimas frases ditas por ele já no Calvário, quando já crucificado, foi: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, cabe a nós seguir os exemplos e os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Muita paz a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa nos continuar fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos a segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus na sua infinita misericórdia permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição
por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados, abrir seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços pode abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo,
Nós os agradecemos de todo o coração por tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão em grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por essa grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, em 31 de maio de 1985. União. Unir o bom ao útil, o útil ao agradável, o agradável ao belo, o belo ao trabalho, o trabalho ao serviço, o serviço à caridade, a caridade à fé, a fé ao amor, o amor ao próximo, o próximo a Jesus. Alaor Brandão. Nós informamos que no próximo domingo, às 8 horas da manhã, teremos a homenagem ao Dia dos Pais. Estão todos convidados. Boa noite a todos.